Depois deles saírem do planeta e irem embora, o Norbert conversou lá com eles e sobre o que eles faziam e sobre tudo que eles tinham. E o Norbert ficou impressionado com tudo aquilo e achou incrível tudo que eles tinham por lá e quis saber mais sobre aquele rastreador genético. E o Alex mostrou lá pra ele e disse que só precisava de um fio de cabelo dele. E o Norbert deu. E quando ele colocou lá na máquina, o Alex disse que a máquina conseguia detectar alguém por distância inimagináveis, que ele não sabia exatamente qual era o limite. Só que ele não conseguiu rastrear nada, o que poderia significar que a família dele não poderia estar naquele universo, ou poderia não estar perto daquele espaço. E o Norbert ficou meio triste, e nesse momento o Norbert percebeu o Caleb vendo isso, e o Norbert acabou lendo o pensamento dele, descobriu que ele estava pensando em usar isso para achar a melhor amiga dele, e o Norbert perguntou pro Alex por que, que eles não iriam atrás da amiga do Caleb, que ele tanto procura, e o Caleb ficou meio surpreso com isso, e então eles concordaram em fazer isso, só que o Caleb disse que ele não tinha nada que poderia usar para rastrear a amiga dele, então o Marco chegou lá e disse que poderia ir para o planeta dele para conseguir achar algo que poderia ser útil. Então eles resolveram ir para lá e quando chegaram na atmosfera, viram que alguém se aproximou da nave e quando repararam, o Caleb reconheceu ele, que era o Colossal que havia apresentado todos eles, e o Colossal entrou lá dentro da nave e o pessoal lá correu e foi abraçar ele, disseram que ele estava com saudade, fazia tanto tempo que eles não se viam. E o Marcos perguntou se era aquele Colossal que acabou apresentando todos eles, um pro outro, que ajudou a formar essa equipe, e contaram que era ele mesmo. E o Colossal reconheceu o Marcos como sendo aquele Colossal do novo universo que foi descoberto. E o Marcos disse que era ele, e disse que era um prazer conhecê-lo. E depois de eles falarem um pouco, a Ashera acabou vendo lá no Globo do Tempo sobre o passado do Caleb e acabou achando o momento em que a amiga dele acabou sendo levada pela anomalia e todos foram lá para dar uma olhada e o Colossal se despediu deles e voltou para o espaço, já que ele estava saindo já do planeta. E o Caleb, quando viu a amiga dele, em um momento ele começou a chorar e ele estava só com uma mão no portal, só que ele quis colocar as duas para abrir o portal e resgatar ela, ou pelo menos dar um aviso para ele próprio para salvar ela antes de tudo. Só que aí seguraram ele e ele tá querendo ir a todo custo. Só que disseram que não era para ele fazer isso, que ele alterar o passado dele poderia ter consequências que eles não poderiam calcular, já que ele já fez tanta coisa em vários universos. Não saberiam se o tempo correria normalmente se ele alterasse alguma coisa em um e se as coisas mudariam em outro. Então é melhor não arriscar. E ele, mesmo contrariado, acabou aceitando isso. Então ele resolveu mostrar lá a parte da história dele com ela. E viram que eles eram bem próximos, quase o dia inteiro passavam juntos. E depois de ver boa parte da história dele, eles entenderam porque ele gostava tanto dela. Ela era uma ótima pessoa. E depois disso, resolveram chegar na atmosfera do planeta. E ele foi, chegou na frente da casa dos pais dele. E quando bateu na porta, os pais deles abriram lá e viram ele, reconheceram na hora. Ficaram felizes de ver ele de volta. E ele disse que veio fazer uma visita e que trouxe uns amigos também. E eles se apresentaram e convidaram todo mundo para entrar. E o pai do Caleb foi só teletransportando coisas lá para a mesa para eles irem comer, enquanto a mãe Caleb ia preparando. E depois todos se sentaram por lá e ficaram conversando um bom tempo sobre tantas coisas. E o Caleb contou sobre tudo que aconteceu nesses últimos tempos com ele, sobre todas as coisas impressionantes. E os pais dele ficaram ouvindo, impressionados com tudo, e acharam incrível tudo que o filho deles estava fazendo. E depois que eles falaram um bom tempo, ele tocou no assunto da Sofia, amiga dele, e ele ficou meio triste, disse que ele não teve nenhum sinal dela depois de tanto tempo, mas espera que ela esteja bem. E o Alex disse que eles vieram nesse planeta que poderia ter uma chance de encontrar ela, graças ao rastreador genético deles, ou o Globo do Tempo, eles poderiam dar um jeito de talvez achar onde é que ela está. E eles falaram nas opções sobre talvez colocar um rastreador nela no dia que ela foi levada pela anomalia, ou conseguir algum DNA dela em algum momento, ou algum lugar, que consiga rastrear ela no espaço para ver onde é que ela está. E eles ficaram pensando nas opções, mas aí resolveram optar pela do rastreador genético por enquanto. Disseram que poderiam falar com os pais da Sofia,
E depois de conversarem um bom tempo, eles resolveram ir lá. Pelo menos só os pais do Caleb com o Caleb e mais o Alex. E quando chegaram lá, ele viu que estava tudo quase igual desde quando ele saiu. E ele disse que esse lugar trazia tanta lembrança para ele. E ele viu o local onde a Sofia foi levada pela anomalia. Ele ficou meio triste, se lembrando daquele momento de novo, no qual ele tentou salvar ela, mas não fez a tempo. Ele começou a choramingar, mas aí quando bateram na porta, os pais da Sofia abriram e reconheceram o Caleb e disseram que fazia tanto tempo que não o viam e abraçaram ele, viram que ele estava meio chorando e ele pediu desculpa para eles por não ter salvado ela a tempo e disseram que estava tudo bem e entendiam que ele fez o que ele pôde e contaram para ele sobre o rastreador genético e que se tivesse alguma coisa que fosse do DNA dela lá que ainda tivesse preservado, poderia usar para encontrar a Sofia. E eles disseram que o quarto dela ainda estava intacto, da mesma forma desde quando ela saiu. Estão esperando um dia ela voltar, talvez. Então, eles foram levar todo mundo até lá. E o Caleb, quando ouviu, chorou, lembrando de quantas vezes eles brincaram junto lá. E mostraram lá a escova de cabelo dela, que ainda tinha alguns cabelos da Sofia. E deram um pro Alex, que colocou no aparelho e conseguiu reconstituir todo o DNA da pessoa e viram que era dela própria. E disse que isso poderia ser útil. E resolveram testar. E o Alex ficou surpreso porque deu um sinal dizendo que ela poderia estar em uma certa distância, não tão longe dali. E o Caleb ficou impressionado e já correu para checar. Então ele disse que ela poderia estar por perto, que eles teriam uma chance de vê-la de novo. E apressou ele para encontrá-la de novo. Só que de repente o sinal sumiu e o Alex disse que isso era estranho, isso nunca aconteceu antes. E perguntou o que foi. E ele mostrou que de repente o sinal dela sumiu e que seria como se ela estivesse em algum lugar por lá e de repente tivesse sumido. E o Caleb disse como era que isso era possível e que isso deveria ser algum engano, como era que ela poderia ter sumido assim do nada. E o Alex falou que poderia ter sido alguma situação dela ter saído para algum lugar bem mais longe ou sido movida para algum outro universo, que poderia ser as explicações mais razoáveis. E o Caleb perguntou então o que poderia estar acontecendo para ela fazer isso. Será que ela consegue transitar entre os universos? E o Alex disse que talvez, mas o Caleb começou a ficar desesperado, dizendo que eles teriam uma chance no exato momento de encontrar a melhor amiga dele, e agora do nada ela some de novo. Ele começou a ficar desesperado, mas os pais dele o abraçaram e disseram para ele ficar calmo, que não precisava ficar tenso, que agora eles tinham uma boa ajuda para conseguir encontrar ela. E os pais da Sofia ficaram esperançosos, dizendo que teria uma chance então de encontrar de novo a filha perdida deles. E o Caleb, quando viu isso, ficou mais desesperado, dizendo que ele já tentou tanta coisa e ainda assim parece que vive escapando do poder dele. Daí abraçaram ele e disseram que era para ele ficar calmo. E daí, depois de um tempo, ele se acalmou e se despediram do pai da Sofia. E o Caleb disse que faria o possível para trazê-la de volta. E foram lá com a turma e contaram tudo o que aconteceu. E eles ficaram especulando que poderia ter sido a situação que o Alex falou. Só que ainda não sabem direito o que foi que fez com que ela sumisse assim do nada. Então o Caleb estava meio triste e desanimado. E a turma resolveu dar uma passeada com ele pelo planeta para tentar fazer com que ele se acalmasse um pouco. E todo mundo saiu, fora a Asher com o Robert, para acompanhar ele, mais os pais dele. E levaram e foram falando sobre algumas coisas que aconteceram por lá. E disseram que depois de tantos anos, quase nada mudou por lá. E todos acabaram voltando andando por outro caminho para ver mais algumas coisas em alguns locais. E quando chegaram na casa do Caleb, convidaram todo mundo para ir jantar. E o Caleb estava bem cansado de tudo que aconteceu nesse dia. E ele foi dormir na antiga cama dele, que ainda estava bem parecida. E só se lembrando de como ele era feliz com ela, mas que tudo acabou num dia que ele não pôde salvá-la. E alguém queria ir lá falar com ele, só que disseram que já voltar para cá já foi demais. E o Nordeste disse que acho que não foi bem uma boa ideia ele ter sugerido isso. Mas aí o Marcos falou que pelo menos foi uma atitude boa do lado dele de querer ajudar ele. E que era melhor dar um tempo pro Caleb.